meu nome é Darliane, eu sou uma mulher de cabelos cacheados e ruivos na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa branca, lisa e sem mangas. Atrás de mim tem uma mesa de escritório e do meu lado direito pode-se ver o quadro de uma mandala. Essa breve audiodescrição é para a inclusão de pessoas com deficiência visual. No vídeo de hoje, nós queremos convidar vocês a refletir um pouquinho sobre como as mídias digitais influenciam nossos dias atuais, como elas se relacionam com a gente e quais são os seus efeitos no desenvolvimento humano. Vai rolar um papo bem filosófico por aqui, vamos lá? Bem, uma das primeiras coisas importantes a se dizer é que aqui a gente abandona uma postura maniqueísta. Nosso desejo não é apontar se é bom, mal, certo, errado, não é enaltecer nem condenar o uso das mídias digitais. Elas fazem parte da nossa realidade. A ideia aqui é se colocar numa postura curiosa e reflexiva sobre como então nós, seres humanos, afetamos e somos afetados por essa realidade. Como co-criamos e somos impactados por ela. A ideia é, a partir de um viés psicológico, considerando o que sabemos sobre o fenômeno humano e sobre seu desenvolvimento de forma integral, pensarmos sobre como essas relações das mídias digitais acontecem na nossa realidade. Vivendo um momento de pandemia, essa relação com essas ferramentas ainda se fazem mais presentes. O que seria de nós, dos nossos estudos, do nosso trabalho, dos nossos contatos com familiares e amigos, se não tivéssemos essas telinhas para intermediar o nosso contato, não é mesmo? A primeira coisa interessante, talvez, a se fazer é a gente alinhar qual seria o nosso conceito de mídia digital. Quando eu falo de mídia digital aqui, eu estou me referindo a todos esses veículos de comunicação baseados em tecnologia digital e que se usam da internet. Seja essa comunicação feita de forma escrita, sonora, visual. Uma das características que demarcam a diferença entre as mídias tradicionais e as mídias digitais é a interação. Na mídia tradicional, como rádio, televisão, jornal, a comunicação é muito mais unilateral. Já na mídia digital, nós temos essa possibilidade de relação de feedback por parte do receptor, uma relação que passa a ser bilateral, emissor e receptor. Eles podem se comunicar, muitas vezes, até em tempo real. Tomando uma perspectiva histórica do desenvolvimento das mídias, nós percebemos que foi principalmente durante todo o século XX que foi intensificada essa criação dessas tecnologias que visavam estreitar as formas de comunicação e tornar mais eficiente as trocas de informações. Pensava-se nesse tipo de tecnologia que poderia melhorar a conexão entre as pessoas a partir de vários tipos de dispositivos remotos que criassem uma só rede mundial. Quando pensamos a nível nacional, aqui no Brasil, o início da rede se deu somente a partir de 1988, ou seja, pouco mais de 30 anos atrás. Nenhuma tecnologia desenvolvida por seres humanos se desenvolveu tão rápido, principalmente se considerarmos a rápida propagação e a magnitude do impacto que trouxe essa criação para as nossas vidas. A internet se tornou o sinal mais material e visível da globalização. Conceitos como aldeia global, comunidades virtuais, cybercultura, cultura da convergência foram sendo criados na tentativa de compreender essas novas formas de agrupamento e as mudanças que foram trazidas a partir da revolução digital. O ser humano é um ser gregário, é um ser de comunidade. É um ser que precisa desse sentimento de pertença a uma base social. Nossos ancestrais pré-históricos já desenhavam para se expressar e se comunicar. Não é à toa que essa palavra comunidade e comunicação são tão parecidas, né? Vem dessa sensação de participar de uma unidade comunicativa. Tradicionalmente, para que uma comunidade viesse a existir, era necessário possuir algumas características, como contiguidade espacial, participação e uma coesão interna. Ou seja, o grupo de pessoas que formavam essa comunidade compartilhavam do mesmo território, do mesmo espaço, compartilhavam seus interesses e formas de ser uns com os outros, participando das decisões internas e criando uma coesão interna. Suas próprias regras, leis, que davam aos participantes essa sensação de pertença e de referências seguras de como atuar na vida.
Essa informação sobre as características das comunidades é muito importante, guardem ela aí. Então, a partir do uso desses múltiplos dispositivos, do nosso contato com a internet, com as mídias digitais, a nossa própria forma de nos organizarmos e de comunicarmos, de recebermos informações, de criarmos e divulgarmos informações, de nos mobilizarmos socialmente, foi se modificando, foi ganhando novos espaços e complexificando as formas da vida social. Essa noção, essa metáfora de uma grande rede começou a ser adotada. Aquelas características que a gente observou sobre a formação das comunidades, para a gente lembrar contiguidade espacial, participação dos membros e coesão interna, essas noções elas são flexibilizadas. As fronteiras da contiguidade social são alargadas. Não é mais necessário que os indivíduos que integrem uma comunidade compartilhem do mesmo espaço. Não é necessário nem que eles se conheçam pessoalmente. O ambiente se torna virtual. Os interesses em comum é que são o ponto de encontro dessas pessoas. Porém, as noções de participação dos membros e de coesão interna também são modificadas. Tanto é mais fácil e rápido encontrar as pessoas e formar grupos, quanto é para desfazê-los. Os agrupamentos ganham um caráter mais fluido, mais ágil, mais circunstancial e efêmero. A pesquisadora Raquel Recuero fala que o início da aldeia global é também o início da desterritorialização dos laços sociais. Não necessariamente as pessoas precisam estar próximas e construírem uma relação baseada na convivência e no tempo para formarem as comunidades. A área territorial se torna o cyberespaço, um ambiente virtual, que acaba se manifestando através de palavras, imagens, sons. Pode-se dizer que a comunidade virtual guarda características de maior dispersão, fluidez, espaçamento entre os membros, enquanto a tradicional, construída no tempo e no espaço real, guarda características de serem mais densas, mais localizadas e delimitadas geograficamente. Como pensar, então, a criação de vínculo e a sensação de pertencimento, tão importante para nós seres humanos, dentro desses contextos? Por um lado, na formação de comunidades em ambiente real, por vezes, o número de pessoas que você tem para estabelecer contato é mais ou menos delimitado. Talvez ali, naquele grupo que você se encontre, você tenha a felicidade de achar pessoas que pensam como você. Algumas vezes não. E aí você tem que encontrar uma forma de participar, de colocar seu ponto de vista e entrar em contato com a alteridade e se construir nessa relação, passando por seus ajustamentos e por suas frustrações também, no sentido de se sentir cada vez mais atuante e participante dentro desse grupo. Na comunidade virtual, os horizontes se ampliam. Se o indivíduo não sente uma identificação com o grupo, ele sempre pode ir à busca de outros, que ele se sinta mais identificado e representado. Não necessariamente o indivíduo precisa construir algo com o outro que apresente um oposto para ele. Não precisa lidar com essa alteridade e com os desconfortos que ela pode trazer. Os movimentos de ajuste, participação e busca de uma coesão interna vão continuar e acontecer, mas às vezes com laços mais afrouxados. Existe a possibilidade de entrada e de saída desses membros de uma forma muito mais dinâmica, fluida. Percebe-se então na estrutura social uma certa contradição, porque ao mesmo tempo em que se tem uma expansão dessa rede, o aumento do acesso entre as pessoas e uma capacidade de fluidez desses contatos, existe também um foco maior no indivíduo. É o indivíduo que se relaciona com esses outros pontos da rede. As relações são centradas no indivíduo e não mais no grupo. O papel do indivíduo na construção da sua própria rede social é muito grande. O indivíduo tem a postura ativa de determinar com quem ele vai construir os laços. O que ocorre é que o indivíduo monta as suas conexões com base nos seus interesses, nos seus valores, nas suas afinidades e nos seus projetos. Não é que a rede seja o acúmulo de indivíduos isolados, não. O que acontece é que o padrão social de relação se torna individualista. Ora, se nós nos formamos a partir do contato com o outro, se é a partir do olhar do outro que eu formo o meu olhar sobre mim mesma,
qual o impacto dessas novas socializações que pode ser tão circunstancial, tão dependente das minhas decisões e desejos pessoais. Como que acontece essa minha abertura para a formação de vínculo, para o conhecimento entre as pessoas do grupo, contato pessoal com a alteridade, encarando seus prazeres e as suas frustrações? Bem, o fato é que o acesso à internet e às mídias digitais trouxeram uma considerável democratização no acesso à informação e ao conhecimento. O conhecimento não está mais somente nas mãos de poucas pessoas que dizem o que é certo e o que é errado para as outras. Existe uma possibilidade maior de fazer circular ideias e trazer mais essa democratização e essa horizontalização do acesso. Isso representou uma mudança no papel do usuário online. As mídias tradicionais prendiam o sujeito em uma posição passiva, e com essa mudança, os indivíduos passaram de uma condição de somente espectadores e consumidores para uma condição mais ativa, de criador e recriador dessas informações. Embora seja muito importante também a gente lembrar que, mesmo com a tecnologia tão amplamente divulgada, mesmo com os serviços de telefonia e de internet se tornando cada vez mais financeiramente acessíveis, ainda há um contingente importante e considerável de pessoas que não têm condições econômicas de participar dessa grande aldeia virtual global, tão essencial e corriqueira para a maioria de nós. Como essas pessoas participam e se colocam a partir de suas experiências para contribuir com essa inteligência coletiva que é criada? E o que nós também não conseguimos perceber da nossa realidade por não estarem inclusos essas vivências e percepções desse grupo de pessoas. É inegável reconhecer também os benefícios e as multi-influências positivas do uso da internet e das mídias. De forma estrutural e intrínseca, essa ferramenta mudou a nossa forma de pensar e agir em vários, se não todos, os aspectos da atuação do ser humano. Dos setores sociais aos ambientes empresariais, da área da saúde à área da educação. Impactou o esporte, o nosso desenvolvimento econômico, a nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente, a nossa forma de criar cultura. É inegável também perceber algumas consequências negativas a partir desses avanços tecnológicos. Ora, se o espaço online se torna o espaço de encontro, de criação, o espaço que procuramos para nos informar, para trabalhar, para encontrar pessoas, para ter lazer, se nós, como indivíduos, acessamos essa sensação de comunidade e coesão no online, se você não está nesse online, como você se sente? Como é para você essa perspectiva de passar um tempo considerável offline? É uma sensação de indiferença, de alívio, ou é uma sensação de angústia, de desamparo, de não fazer parte, de estar perdendo alguma coisa? Uma boa parte de nós percebe como gritante essa diferença dos ritmos entre a vida virtual e a vida real. Percebe como constante e pesada é essa sensação de não fazer mais parte de uma comunidade. Existem relatos em pesquisas, e eu mesma já acompanhei vários relatos na minha clínica, principalmente com adolescentes e jovens adultos, que mostravam essa experiência de euforia, excitação e ativação quando as pessoas estavam fazendo uso dos dispositivos online, e em contraposição a sensações de desânimo, tédio, tristeza, ansiedade, quando as pessoas se viam longe dos aparelhos que proporcionavam esse acesso. Existe uma clara mudança de comportamento. A quantidade de informações, a exposição constante de vários estímulos diferentes, deixa as pessoas cada vez mais distraídas. Já a possibilidade de criar um mundo só seu, de compartilhar uma comunidade cada vez mais personalizável, de acordo com os pensamentos, ideias, opiniões de cada pessoa, torna as pessoas cada vez mais exigentes. A quantidade de informações que circula pelos diversos canais, por um lado, amplia as possibilidades de conhecimento, por outro, sobrecarrega a mente das pessoas. Por um lado, torna acessível todo tipo de informação e, por outro, torna o conhecimento mais superficial. Não é à toa que verificamos nesse século alguns males com relações à saúde mental. Por exemplo,
já é feita a relação entre o uso das mídias e o aumento de quadros de depressão, ansiedade, má qualidade do sono, desatenção, dificuldades acadêmicas. Transtornos como depressão e ansiedade tornaram-se símbolos resultantes desse ritmo de vida estressante e solitário que vem se constituindo nas grandes cidades. A rapidez com que as notícias vêm e vão nas mídias é a mesma rapidez que acabamos por trazer para as nossas vidas, com uma constante pressão por produzir mais resultados. As novas tecnologias podem ser persuasivas para prender a gente em frente às telas. Os dispositivos, eles são projetados digitalmente para capturar e manter a nossa atenção. Existe essa ilusão do controle de que a qualquer momento a gente pode largar o celular e ficar fora dessa comunidade digital e tudo bem. Só que ao mesmo tempo existe uma pressão social sutil e que se torna cada vez mais intrínseca. O que é essa sensação de não fazer parte quando não estamos conectados? Como é isso de experimentar de fato em mim essa sensação de isolamento, desamparo, sensação de ser deixado de lado, sensação de perda e de frustração quando não estamos por dentro das últimas atualizações? Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior parte desses exaustos. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han produziu o ensaio Sociedade do Cansaço. Para Chul Han, os males da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da sociedade contemporânea. Ele exemplifica seu ponto de vista a partir desses pensamentos correntes, de que todas as metas são alcançáveis. O autor simboliza esse fenômeno a partir dos slogans Yes, we can, Sim, nós podemos, e o slogan da Nike, por exemplo, Just do it, simplesmente faça, entre outros tantos. De acordo com o filósofo, o excesso de positividade presente na contemporaneidade culmina nessa criação de uma sociedade do desempenho, um cenário em que a produtividade se torna um norte para todas as pessoas. Nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Nunca se falou tanto em projeto, iniciativa, motivação. O poder, o controle sobre si e essa busca constante de autoaperfeiçoamento transforma-se numa espécie de dever. Chul Han fala, inclusive, da depressão que surge desse cansaço, proveniente do esforço constante do indivíduo em ter de ser ele mesmo, de ter de ser sempre a melhor versão de si mesmo, sem falhas, sem faltas. O cansaço de ser você mesmo surge dessa pressão por sempre ser mais autêntico, mais produtivo, bem como dessa ideia difundida nos mais diversos ambientes de que nada é impossível, tudo só depende da sua força de vontade individual. Em Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han também argumenta que esse excesso de positividade causa uma fadiga geral e se manifesta a partir desse excesso de estímulos. A habilidade de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo é uma das formas desses excessos de estímulos. A principal consequência disso é a perda do aprofundamento contemplativo do ser humano. Os indivíduos desenvolvem uma atenção mais ampla, mas também mais rasa. A inquietação decorre desse excesso de estímulos que gera uma aversão ao tédio, criando uma ansiedade em estar sempre buscando novas atividades, como uma constante fuga do ócio. Para Chul Han, o ócio criativo é fundamental para a evolução intelectual da humanidade nos mais diversos campos. A sociedade do cansaço surge da união de todos esses fatores, em que Chul Han apelida do infarto da alma. Nesse cenário de infarto da alma, o cansaço se manifesta coletivamente, mas é sentido de maneira solitária por cada indivíduo. A fadiga extrema divide as pessoas, cada uma com seu próprio grau de esgotamento. É uma fadiga surgida do excesso de desempenho e de produtividade, que, por sua vez, tira do indivíduo a capacidade de fluir e de se deparar com o novo, de se frustrar, de descobrir. Por hoje é isso, pessoal. A gente te convida aqui embaixo a mostrar suas percepções e reflexões sobre esse tema,
Essa conversa tem muito pano para manga e a gente vai construindo juntos. Um abraço, muito obrigada pela atenção e até a próxima.